com a chegada do verão, as pessoas passam mais tempo no sol. Mas você sabia que existe uma falta generalizada de vitamina D no mundo? Hoje a doutora Carla Zagori está aqui para falar sobre isso. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Então, doutora, primeiro para as pessoas entenderem, vamos explicar o que é a vitamina D. Claro, a vitamina D, segundo estudiosos mais recentes, mostrou-se não apenas uma vitamina, mas um hormônio, ou seja, uma substância que é produzida e tem efeito em todos os órgãos do nosso corpo. A vitamina D é um dos poucos hormônios que nós produzimos que tem receptores em toda e qualquer célula do nosso organismo. Veja a importância desse hormônio para o nosso corpo, tanto que todos os órgãos precisam desse hormônio e por isso tem receptores para receber esse hormônio nas suas células. A vitamina D, que é o nome popularmente conhecido, ela tem efeito em uma série de funções orgânicas e é extremamente importante para a nossa saúde e para a nossa vitalidade. Ela é produzida através, principalmente, da exposição dos raios solares sobre a nossa pele e através dessa absorção ela é produzida internamente pelo nosso corpo. Atualmente, infelizmente, pela redução da exposição solar que nós temos por uma série de fatores. Primeiro, nosso estilo de vida, uso de celulares e redução da exposição externa são um dos principais fatores, mas também o uso excessivo de bloqueadores solares ao longo do ano todo também é um fator que infelizmente colabora para essa pandemia, vamos dizer assim, de deficiência de vitamina D no mundo todo. E a doutora estava me contando agora há pouco que no Brasil, o Brasil, como é um país tropical, ele tem mais sol do que alguns países europeus e que alguns brasileiros têm a taxa de vitamina D mais baixa ou parecida com esses países que têm menos sol durante o ano inteiro. Consegue explicar isso pra gente, doutora? Na realidade, isso é um enigma, né? Que não foi explicado por ninguém ainda, mas é uma constatação científica. Os níveis de vitamina D no mundo todo são muito baixos, independente de ser um país tropical como o nosso, onde a exposição solar é naturalmente maior, comparada com outros países onde o nível de incidência dos raios solares é naturalmente menor, até por uma localização, né, daquele país que faz com que a exposição dos raios solares seja menor. A gente esperaria que existisse uma diferença entre os países tropicais e não tropicais, mas infelizmente essa diferença não existe ou ela é insignificante. Então, a nossa posição privilegiada, com maior incidência solar ao longo do ano, infelizmente não está sendo suficiente para que nós possamos ter níveis mais adequados, pelo menos mais próximo ao nível mínimo, que seria níveis saudáveis, em torno de 60, 80, que seriam considerados níveis saudáveis, para que a pessoa tivesse todas as funções dos órgãos que precisam da vitamina D em níveis máximos. Além da pessoa não pegar sol para baixar os níveis de vitamina D, existe algum outro fator hormonal no corpo que ajude a baixar esses níveis também? Não, na realidade é exclusivamente a baixa de ingesta e a baixa da exposição solar, que são os meios que a gente consegue aumentar os níveis de vitamina D no nosso organismo, é através da incidência dos raios solares e também através da ingesta. E para quem tem os níveis de vitamina D baixos, existe alguma reposição, algum tratamento que essa pessoa pode ou deve fazer? Na realidade, pelo fato da vitamina D ser extremamente importante, existem 3 fatores que ela pode ajudar diretamente, entre tantos outros que a gente poderia aqui conversar o dia todo, porque ela realmente tem uma série de funções dentro do nosso organismo. Mas entre elas, ela ajuda a redução da produção de renina, que reconhecidamente aumenta os níveis de pressão arterial. Então, uma pessoa que tem níveis normais ou até um pouco aumentados de vitamina D, ou reduz os seus níveis de pressão arterial ao normal, ou com certeza consegue reduzir aquela hipertensão a níveis não tão maléficos para o corpo. Então, muitas vezes, algumas pessoas que têm aumento de pressão, só com a reposição e correção dos níveis de vitamina D, pode ou reduzir
o seu antihipertensivo ou muitas vezes até no médio, longo prazo, não necessitar mais dele. Outro fator que comprovadamente a vitamina D vai nos auxiliar de forma muito intensa é na imunidade, né? Ela aumenta muito a imunidade do organismo, reduz as doenças, aumenta a chance do organismo se defender contra doenças, bactérias, vírus, independente do tipo de doença. Isso também é algo comprovado cientificamente. Então existem assim uma série de coisas que a gente consegue melhorar as funções orgânicas através da reposição da vitamina D. Esses são só alguns exemplos. A deposição de placas de ateroma, de colesterol nos vasos, nas artérias, também é comprovadamente reduzida se os níveis de vitamina D estiverem adequados no organismo. Então, a gente poderia conversar aqui uma série de benefícios. E a reposição é a exposição solar, né, em níveis adequados, seguros, em horários adequados, né? Em geral, se orienta que a gente use protetor solar no rosto, mas em outras áreas do corpo, em horários adequados, evite de usar de maneira tão exagerada para que haja uma absorção, porque a produção da vitamina D só ocorre, a exposição da pele direta ao sol. Não adianta a gente se expor aqui com um vidro, por exemplo. Essa produção não existe. O sol tem que ter o contato direto com a pele, sem protetor solar, sem nada, senão a produção não ocorre. Ou se isso não for possível ou não for suficiente para chegar a níveis adequados, então uma ingesta adequada, uma reposição via oral ou injetável, de acordo com a avaliação do seu médico. Você ficou com alguma dúvida sobre a reposição ou tratamento da vitamina D? Entre em contato com a doutora Carla nos telefones que estão aqui abaixo.